Senhores, esse é o assunto mais comentado do Brasil nesse momento, nas redes sociais, inclusive, está como ponto de maior discussão. E tudo que se disser aqui agora, evidentemente, vai ganhar uma grande repercussão e as pessoas querem entender o que está acontecendo e aquelas que já entenderam estão completamente revoltadas. Pergunta número 1. É verdade que essa PEC determina que a última palavra para quem for pego em flagrante delito será da Câmara dos Deputados, em se tratando de um deputado, mesmo em crimes como estupro, homicídio, roubo de dinheiro público? Sim, é verdade. Pergunta número 2. É verdade que a votação para dizer o que fazer com o deputado será secreta? Sim, é verdade. Pergunta número 3. É verdade que pelo artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, pode-se ampliar uma interpretação para que essa mesma blindagem seja requerida para deputados estaduais no conjunto das Assembleias Legislativas no Brasil, no item que fala especificamente sobre imunidade? Olhem, deputados, o que os senhores estão votando. Sim, é verdade. O deputado acabou de dizer ali, sim, eles merecem, né? Os deputados estaduais merecem, então, também ter essa mesma blindagem nas suas imunidades, entre aspas. Quarta pergunta. É verdade que nos casos relativos ao orçamento secreto, nos julgamentos e na investigação que foi determinada pelo ministro Flávio Dino, a Polícia Federal, há a expectativa de que os casos sejam parados a partir da aprovação dessa PEC? É verdade. Número 5. É verdade que a extrema-direita diz ser contra a prerrogativa de foro, ou o chamado foro privilegiado, como é conhecido popularmente, mas que aqui votaram e querem estender a prerrogativa de foro ou foro privilegiado para os presidentes de partido? É verdade. Inclusive, até pouquíssimo tempo, estavam querendo tirar a prerrogativa de foro de parlamentares e do próprio, daqueles que estão diretamente implicados numa articulação golpista, dizendo que o julgamento deveria ser de primeira instância e não diretamente pelo Supremo Tribunal Federal. Mas hoje, os senhores votam favoravelmente para que presidente e partido tenham prerrogativa de foro. Qual é o discurso que vale? Pergunta número 6. É verdade que a extrema-direita, que diz que não tem bandido de estimação, ou que não quer levar bandido para casa, e normalmente fala com terceiros, levem para casa aqueles que são os bandidos. No caso específico, e aí eu estou falando em situações hipotéticas, eu estou fazendo debate político, naqueles casos em que um deputado for pego em flagrante delito, estuprando uma pessoa ou matando uma pessoa, nesse caso específico, aí o bandido pode ser levado para casa. É verdade que na versão anterior, e aí eu admito, deputado Cajado, que foi modificado no relatório que o senhor apresentou, mas que na que estava circulando até então, a mesma extrema-direita, que até semana passada gritava nos microfones contra a audiência de custódia, contra quem furtou um sabonete, estava propondo que fosse incluído no texto audiência de custódia para os parlamentares que venham a ser pegos em crimes e condenados pelo judiciário ou pegos em flagrante delito. Estava no texto anterior, mudou por muito pouco, por conta de pressão, aí tentaram alterar alguma coisa. Isso tudo é verdade. Então eu posso fazer um debate político tranquilo, vocês viram que eu utilizei poucos adjetivos, mas a verdade do que está colocado aqui é gritante. É gritante. Sabe por que está sendo votado agora? Porque se o segundo turno fosse votado depois, não teriam os 308 votos para aprovar essa matéria pela pressão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos finalizando essa discussão, mas ela é muito séria. Isso aqui é uma desmoralização do parlamento brasileiro. Eu quero falar do voto secreto. Está voltando. O voto secreto e a forma como nós vamos dar o poder legislativo de anular a justiça, o judiciário, chantagear o executivo
e torná-lo o poder por excelência num semipresidencialismo com anulação do judiciário. É isso que está acontecendo. Esta é a resposta à condenação do golpe de Estado no nosso país, que foi uma vitória espetacular da democracia brasileira e da República. Acabou a tutela militar e acabou a impunidade nesse país. Vão cumprir pena. Então, essa é a retranca do continuismo do golpe. Eu quero falar de voto aberto. Aqui, se votava, deputado Helder, para caçar deputado e outras questões, todas, pelo voto secreto. Não se caçava ninguém. Eu coordenei a frente parlamentar pelo voto aberto com o movimento popular aqui atrás. Unificamos. Aí eu quero contar só a história do Eduardo Cunha, aquele que puxou o impeachment da Dilma, que concedeu ao Bolsonaro elogiar um torturador da tribuna e não ser punido, tá certo? E mais, foi depois caçado por corrupção. O deputado Hugo Mota sabe perfeitamente, ele foi nomeado pelo Eduardo Cunha para a CPI da Petrobras, que eu participei também com ele. O Eduardo Cunha é que foi o autor da maracutaia jurídica de hoje para colocar o Eduardo Bananinha como líder da minoria, somando a extrema-direita e o Centrão. O Centrão não se envergonha disso. Ele não abre a boca aqui no plenário. Mas eu quero dizer o seguinte, Eduardo Cunha foi eleito com quase 300 votos, e quando ele foi votado no voto aberto aqui, ele teve 9 votos. Ninguém quer botar digital. As maracutaias que vocês querem fazer não tem nada a ver com liberdade de expressão. Isso é uma grande mentira, é uma falácia. Produção de fake news é crime. Essa que é a questão. E é por isso que nós estamos aqui para dizer o seguinte: qualquer crime comum será julgado em conluio e corporativismo por debaixo do pano, no voto secreto, para livrar a cara de um e de outro. Ah, hoje foi esse, amanhã serei eu. É esse conluio. E o povo sabe disso. Sabe por quê? A imagem lá fora é a imagem de que o parlamento é corrupto. E vocês estão reforçando isso aqui hoje. O parlamento aceita qualquer coisa, rouba emendas, é corrupto, pratica assassinato. E vou dizer mais, a deputada Flor de Lis levou 2 anos para ser caçada aqui, condenada na justiça já, por crime aberto contra o marido. Ficaram segurando 1 ano no Conselho de Ética. Isso é que é a maracutaia. Eles querem segurar. E eles querem criar um conluio de um parlamento forte da extrema-direita. O povo sabe o que faz. Tanto é assim que 53% no segundo dia, deputado Felipe, me permita, era a favor da condenação do Bolsonaro, 38% contra. E o impacto, o impacto real da condenação ainda não atingiu lá embaixo. E vocês sabem disso também. A anistia que vai ser votada, ela é um novo golpe, porque ela é absolutamente inconstitucional se afrontar o Supremo Tribunal Federal. E a história do deputado Eduardo Bolsonaro é um escárnio para o povo brasileiro. E o povo vai pegar pelo seguinte: ele está lá nos Estados Unidos, foragido, fugindo da justiça, recebendo dinheiro público daqui da Câmara dos Deputados para conspirar e para atrair o povo brasileiro, violar a soberania nacional, e se ele voltar, ele vai ser preso no aeroporto. Colegas, lamento trazer 3 notícias muito ruins para vocês. Primeiro, as grandes empresas de comunicação, sem exceção, só chamam essa PEC, e corretamente, de PEC da blindagem. Vocês podiam prestar atenção aqui? Ou fingir que prestam? Não, não adianta. Segundo lugar, a lista de quem vota a favor dessa PEC da blindagem está publicada aí. Inclusive, os 12 do PT e de outros partidos da base que votaram a favor dela.
eles que assumam esse voto, junto com o voto de vocês, os 12 do PT e do PS, alguns do PSB, alguns do PDT. O PSOL é um partido ainda pequeno, mas com vocação de grandeza e que não se confunde. Nós temos muita convicção do nosso voto. E, por fim, olha que notícia triste para os que estão comemorando vitória. É só olhar aí nas redes. Senador Otto Alencar, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Essa PEC da blindagem que está sendo votado na Câmara não passa na CCJ de jeito nenhum. Portanto, vão lá à tradição grega, que é sempre boa conselheira, e vejam que é vitória de Pirro. É uma vitória que não tem maiores consequências. É uma vitória prenúncio de derrota. Fora na opinião pública, onde quem vota a favor disso está desgastadíssimo. Nem do mandato, nem das prerrogativas já existentes, nem da transparência e clareza do meu voto em toda e qualquer situação. E já anuncio aqui, querido Cajado, uma desobediência civil que a bancada do PSOL vai praticar. Quando houver, se houver, porque isso ainda tem que passar no Senado, essas mudanças de hoje, qualquer votação em que se propõe ou que se determine o voto secreto, nós vamos dizer e declarar, como fizemos lá atrás na campanha pelo voto aberto, o nosso voto aqui. Não aceitamos que nos tolham no direito de apresentar à população que nos sustenta o nosso voto em toda e qualquer situação. Mas temos aqui hoje uma espécie de decálogo dos desmandos. Já que alguns que falam tanto na Bíblia e nos 10 mandamentos, eu quero lembrar o que essa noite produziu aqui, um decálogo dos 10 desmandos. Primeiro, o de legislar em causa própria, como o deputado professor Tarcísio lembrou. Segundo, de consolidar o espírito de casta intocável. É assim que a população está nos vendo. Sindicato dos políticos. Terceiro, o convite a criminosos e do crime organizado a que venham para a política, porque tem muito mais chance de ficar blindado e protegido. Quarto, o aprofundamento do abismo entre a sociedade e o parlamento, o Congresso. Quinto, o atropelo de uma emenda constitucional. O texto do deputado Cajado entrou para o nosso conhecimento às 16h59, emenda constitucional. A essa hora, 22h23, estamos aprovando esse texto. Grande exame, grande dedicação à boa prática legislativa, sem CCJ, sem comissão especial. Sexto, o parlamento apequenado com a reintrodução do voto secreto do parlamentar. Sétimo, uma legislação que invade atribuições do judiciário, com ânimo de vingança e desarmonia entre os poderes. Oitavo ponto, os espaços físicos do Legislativo, imagino algum deputado que se protege aqui ou no apartamento funcional, enquanto a Câmara não aprecia uma decisão da Justiça de abrir um processo contra ele. Para encaminhar contrário, o deputado Marcel Van Hatten. Para encaminhar contrário. Obrigado. O parlamento vai virar uma espécie de abrigo para coitar pessoas que estão, em vez de ser processadas. Nono, secundariza essa noite propostas de interesse da população, como a isenção do imposto de renda, como, inclusive, espero que ainda vote hoje, a diminuição dos preços de energia elétrica, MP. Por fim, 10º ponto, essa é uma anistia com todas as... Mas estão rindo do povo brasileiro. Vocês me desculpam, vocês estão atrapalhando os deputados que estão falando. Vocês ficam fazendo chacrinha enquanto dão um tapa na cara do povo brasileiro. Porque é isso, a PEC da blindagem é o tapa na cara do povo brasileiro. É sancionar a ideia de uma casta política que está acima da lei. Que está acima da lei. Um juiz em primeira instância... Tem alguma coisa para falar? Usa a tribuna, Felipe. Usa a tribuna. A gente está aqui falando 10h30 da noite, enquanto uma PEC que mexe na Constituição, que não passou em comissão especial, que veio para o plenário, que se quebrou o interstício em minutos,
está sendo votado em segundo turno. E os deputados da extrema-direita ficam atacando quem usa a tribuna para desnudar o caráter de classe do voto deles. O caráter perverso que transforma impunidade em imunidade. Que transforma um privilégio da blindagem em que, na prática, obriga a ter autorização da Câmara para qualquer investigação de qualquer crime. Inclusive, crimes inafiançáveis, que pode ter a prisão em flagrante, para serem mantidas, tem que ser votada pelo plenário da Câmara dos Deputados. Quais são os crimes inafiançáveis? Crimes hediondos. Nós estamos falando de crimes gravíssimos. E, pasmem, não é só ser votado pela Câmara dos Deputados, é ser votado pelo voto secreto. Essa votação não para em pé, no sentido do que o povo brasileiro sente com a revolta da votação feita hoje na Câmara dos Deputados. Todos sabem que aqui existe uma blindagem brutal para proteger os crimes de corrupção, sobretudo, e tem vários investigados no Supremo Tribunal Federal. Vários investigados no Supremo Tribunal Federal. E mostra bem o caráter da extrema-direita brasileira, que adora dizer que é antissistema, que é contra a corrupção, mas que é só demagogia, é a cara do sistema político apodrecido, sem liberdades democráticas, com mais corrupção e com impunidade para os seus. Porque é isso que vocês estão votando aqui. E tem a digitalzinha de cada um dos deputados, que depois, quando tiver o voto secreto, se isso prosperar no Senado e o movimento de massas não entrar e não tiver mobilização, e eu acho que vocês vão ser bem cobrados, viu? Acho que vocês são bem cobrados. O Zuco quer ser governador no Rio Grande do Sul, vai ser cobrado pelo povo. Pode ter certeza que o povo não vai deixar passar uma PEC que blinda parlamentares. Felipe Barros, que está rindo da minha cara, e que estão aí fazendo chacrinha, inclusive, não tem nem coragem de defender a sua posição. Nós estamos debatendo aqui entre nós, porque os favoráveis votam lá numa maioria de 324, foi no primeiro turno, mas sequer tem coragem de vir aqui se inscrever e defender. Os que vieram, ou fizeram um discurso para sua base radicalizada da extrema-direita, vinculando essa PEC com a anistia criminosa do Bolsonaro, que é outro projeto que nós vamos enfrentar amanhã, ou com uma suposta autonomia que, na verdade, significa a disfarçatez de querer estar acima da lei. Como todos os brasileiros, se forem investigados, podem ser investigados, podem ser presos, etc, etc. Aqui não pode ser investigado, não pode ser preso, discute se mantém ou não mantém a prisão com voto secreto. Olha que coisa mais república velha, com voto secreto. E ainda, para coroar a noite, querem fazer a Bolsa Traidor da Pátria, que é a ideia do traidor da pátria, Eduardo Bolsonaro, que deveria ser caçado, que já está 8 meses conspirando contra os interesses do povo brasileiro, ganhando altos salários, ainda ser indicado à liderança da minoria, que é um escândalo, é um escárnio com o povo brasileiro e que, obviamente, vai ser questionado do ponto de vista jurídico e político. Aliás, nós amanhã vamos entregar o nosso abaixo-assinado, que tem milhares de assinaturas pela cassação do Eduardo Bolsonaro. O que se quer aqui é criar um espaço para que não se vote as cassações no plenário ou se vote de forma secreta, como aconteceu no caso do Chiquinho Brazão, que foi, inclusive, o mandante do assassinato da Marielle que perdeu o mandato por falta ao invés de ser votado no plenário. E se fosse votado no plenário hoje, seria pelo menos votação aberta. O que vocês querem fazer é a figura da votação secreta para se proteger da opinião pública, para se proteger da cobrança pública e política dos eleitores, para proteger os amiguinhos investigados, denunciados, ou pior, já condenados, que nós esperamos que vão. Eu primeiro queria dizer que eu tenho um orgulho danado de ser desse partido, do Partido Socialismo e Liberdade, que está completando 20 anos de luta, e 20 anos de luta em tudo quanto é canto desse país, inclusive nesse plenário. Quantas vezes eu admirei Chico Alencar, lá do Rio de Janeiro, Ivan Valente, Sâmia, Fernanda, todo mundo que está aqui. Tenho muito orgulho. Aqueles que hoje estão incomodados com a nossa coerência política, de ter liderado a questão contra o voto aberto e de hoje estar denunciando esse conluio fisiológico pelo voto secreto, podem continuar chorando que o pessoal vai continuar aqui, ó, discutindo e debatendo os assuntos. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Somos esquerda para valer, esquerda valendo, e muito orgulhosos disso. E exatamente por isso
A gente está aqui entendendo a seguinte situação. Até aqui, todas as defesas que eu fiz, tentava ser mais ou menos técnico, discutir o argumento, mas a galera pode ouvir o argumento, mas sabe que argumento aí resolve dividir sempre falando da gente. Aí eu quero dizer claramente, agora, abandonando um pouquinho esse debate mais técnico, por que essa PEC está sendo votada agora? Qual é a urgência dela? Qual é a urgência dela? A urgência é porque essa extrema-direita bolsonarista, são isso mesmo, são de direita extrema, são bolsonaristas, golpistas, aqueles que passaram 4 anos na presidência da República com saudades da ditadura militar que matou e torturou. Essas pessoas tiveram uma derrota histórica. A primeira foi perder a eleição em 2022, quando tinham a máquina na mão. A segunda derrota foi tentaram um golpe, tentaram de verdade, mas na confusão toda nem isso conseguiram fazer. E depois foi de derrota em derrota, derrota em derrota. Porque saibam, senhores, eu estava lá quando vocês ganharam a eleição em 2018. O que fizemos nós do PSOL? Reorganizamos nossa tropa, reconhecemos que perdemos a eleição, fomos para o debate político, denunciamos as atrocidades de Bolsonaro. 4 anos depois, estávamos nas eleições apoiando o Lula e ganhando a eleição e derrotando vocês. Mas não, o ego lá do Jair era tão grande que se quer passar a faixa presidencial ele podia. Fugiu lá para os Estados Unidos para não reconhecer o resultado da eleição, estimularam o golpe. Aí agora, perderam de novo, porque o golpe ficou caracterizado, tentaram um golpe, desestabilizar a democracia. E aí fazem o quê? Começam a brigar. Aí o programa máximo, né? Anistia, anistia. Quando veem que a anistia não passa, para ter alguma vitóriazinha na mão, colocam essa PEC em conluio com outros que estão interessados em menos transparência, em menos controle social, em menos capacidade do povo de saber o que acontece aqui dentro, colocam esta PEC na base da chantagem. Se não votar a PEC, não votamos o IR, não votamos MP, não votamos mais nada. E aí, são chantagistas, porque é o Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, provocando chantagem sobre o Brasil, questionando nossa própria soberania, e a turma dele aqui querendo chantagear, desde aquelas obstruções além da conta, numa pauta que não interessa a população brasileira, numa pauta que as pesquisas estão mostrando tudo isso. E aí, quando a gente vem aqui para a tribuna dizer, olha, vocês estão errando, é tiro no pé atrás de tiro no pé, vocês ainda têm uma base social, conseguem botar lá algumas dezenas de milhares na Paulista, mas estão perdendo apoio popular, vocês não estão ouvindo. E a gente vai continuar dizendo, esta é mais uma pedrinha nas derrotas históricas que a extrema-direita tem tido nos últimos meses e nos últimos anos. Perderam para o Lula nas eleições, tem o seu grande mito condenado, junto com vários generais, continuam dando tiro no pé, até o tal do cara lá que é meu xará, infelizmente, o de Freitas, está errando lá, virando o moderado que virou radical. E aí continuem fazendo isso, porque daqui a pouco a vitória do Lula vai ser no primeiro turno. E aí vocês vão ter que amargar, e aí quem sabe reconhecerão a derrota eleitoral, mas vão demorar mais 4 anos para se organizar. Vamos que a gente vai enfrentar a desigualdade e o caminho é pela esquerda.